Você sabia que para a obtenção da nacionalidade portuguesa, não necessariamente você precisa ter um ascendente, pai, mãe, avô ou avó português? Existem outras vias para a obtenção da nacionalidade, que nesse caso vai ser por aquisição. Nesse vídeo de hoje, nós vamos tratar da aquisição da nacionalidade portuguesa pelo casamento ou união de facto. Então, fica aqui nesse vídeo se você quer saber mais sobre esse assunto. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo informativo aqui do meu canal. Quem ainda não me conhece, meu nome é Ana Beatriz, sou advogada, atuo com nacionalidade portuguesa e nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre a aquisição de nacionalidade portuguesa para os estrangeiros casados ou em união de facto com nacionais portugueses. Bem, contextualizando um pouquinho, não é de hoje que os casamentos entre estrangeiros ocorrem, não é verdade? Antigamente existiam muitos casamentos arranjados entre famílias, unindo então pessoas de diversas nacionalidades. Hoje em dia, com a tecnologia, então, isso avançou ainda mais. Estrangeiros conhecendo portugueses, seja pela internet ou mesmo durante uma viagem, e que decidem então construir uma união de facto ou um casamento. E aí, muitas vezes, essa pessoa, esse estrangeiro que se casou ou está em união de facto com esse português ou com essa portuguesa, não sabe que pode vir a obter a nacionalidade portuguesa. Fato é que para a obtenção, para conquistar esse direito, existe, obviamente, alguns requisitos determinados pela Lei de Nacionalidade Portuguesa. Bem, a última alteração da Lei de Nacionalidade, ela ocorreu em 2020, pela Lei Orgânica número 2, e essa lei, então, veio a ser regulamentada pelo Decreto 26 do ano de 2022, tá? Então, o que tivemos esse ano, gente, não foi uma nova lei, né? Não foi uma atualização da Lei de Nacionalidade, e sim a regulamentação do que já havia sido modificado lá em 2020. Vamos, então, agora compreender todos os requisitos para o estrangeiro que é casado com um português ou uma portuguesa vir a obter a sua nacionalidade. Essa obtenção vai ocorrer quando? Quando esse estrangeiro estiver casado há mais de 3 anos com um nacional português. Contudo, devemos observar algumas questões. Esse estrangeiro que é casado há mais de 3 anos, então, com o português ou com a portuguesa, vai precisar comprovar o vínculo com o país, o vínculo com Portugal. Lembrando aqui também que essa aquisição de nacionalidade vai se dar mediante vontade expressa desse estrangeiro, né? Não basta completar os 3 anos, deve ser feita então a solicitação, cumprindo esses requisitos de demonstrar então o vínculo com a comunidade portuguesa e apresentando ali outros documentos, como por exemplo, a certidão de antecedentes criminais, entre outros documentos exigidos então para esse processo. Muita atenção para a união de facto, que é o equivalente à união estável que ocorre no Brasil. Em Portugal, não vale a união de facto apenas declarada, por exemplo, na junta da freguesia ou na conservatória. Essa união de facto, ela tem que ser reconhecida judicialmente. Então, vai precisar, sim, nesse processo, de um advogado para fazer o reconhecimento judicial da união de facto. Então, o casamento, basta apresentar o assento de casamento. Para a união de facto, necessita previamente esse reconhecimento do tempo via judicial. Em Portugal, gente, diferentemente do que ocorre no Brasil, a união de facto ela ainda não é vista como equivalente ainda como ocorre no Brasil. Então, por isso, essa necessidade de uma comprovação muito maior quando ocorre a união de facto do que com o casamento, que basta a apresentação simplesmente ali da certidão comprovando o casamento entre aquele estrangeiro e aquele português. Isso também se dá aos direitos, tá? Obviamente, os direitos para quem é realmente casado são muito mais assegurados do que para os que possuem união de facto em Portugal. Quando for escolher, então, o meio de formalizar essa união, em Portugal, preferencialmente, procure casar-se realmente, tá bom? Então, muita atenção a esses detalhes.
E aí você pode estar se perguntando, mas o que seria então essa comprovação do vínculo com Portugal para esse estrangeiro que está casado com um português ou uma portuguesa há mais de 3 anos? Existem diversos meios de comprovação. O ideal sempre que se pergunte na Conservatória de Registros Centrais, que é a competente para proceder o processo de nacionalidade pelo casamento, quais são esses requisitos que eles têm exigido. Normalmente, uma residência legal há mais de 5 anos, conta bancária no país, ter uma empresa em Portugal já registrada há algum tempo, contratos de arrendamento ou compras de imóveis há mais de 3 anos no país e outros meios de comprovação também podem ser apresentados. Contudo, essa ligação à comunidade portuguesa, em alguns casos, ela vai ser presumida pela Conservatória de Registros Centrais. E quando é que vai acontecer, então, essa presunção? Primeiro, se o estrangeiro que é casado com o português seja nacional de um país de língua portuguesa ou um estrangeiro que fale fluentemente português, desde que casados há mais de 5 anos. Então, a gente passa aqui nesse requisito de 3 para 5 anos com conhecimento da língua portuguesa. Só um detalhe nesse caso é que esse português, nesse caso dos 5 anos, ele deve ser português originário, ou seja, desde o nascimento, e não aquele de forma adquirida. Então, por exemplo, adquiriu pelo casamento, separou, se casou com outra pessoa, essa presunção aqui nesse caso não vai ser reconhecido. Então, apenas o casamento desse estrangeiro há mais de 5 anos com conhecimento da língua portuguesa ou nacional de países de língua portuguesa, casados com portugueses originários. E existem também 2 casos em que não se faz necessária a apresentação do vínculo desse estrangeiro com a comunidade portuguesa. Quais seriam elas? Casamento ou união de facto reconhecida judicialmente por mais de 6 anos, então passou de 6 anos, você vai poder solicitar a sua nacionalidade portuguesa sem precisar comprovar nenhum vínculo. O outro é que dessa união, desse casamento, decorram filhos em comum, tá? Então, o filho daquele casal já vai estar presumindo, então, ali uma ligação com a comunidade portuguesa. Nesse caso aqui, independente do tempo. Então, gente, resumidamente, o que temos para a aquisição de nacionalidade por meio do casamento ou da união de facto reconhecida judicialmente é o casamento ou união de facto por mais de 3 anos, constituindo ali prova de vínculo com a comunidade portuguesa, casamento ou união de facto por mais de 5 anos, desde que esse estrangeiro seja nacional de um país de língua portuguesa ou que tenha conhecimento suficiente da língua portuguesa. Ainda, sem necessidade da comprovação do vínculo com a comunidade, casamentos e união de facto a partir dos 6 anos, ou que dessa união, então, resultem filhos em comum, e aí, independentemente do tempo. Espero, então, que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você. Peço aqui que deixe o seu like, o seu comentário, sugestões de vídeos, de temas que vocês querem saber sobre nacionalidade portuguesa. E se ainda não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, que toda semana tem vídeo novo por aqui. Até a próxima!